onde iniciar o nosso evangelho, né? Na conquista da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Paulo. A mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio garantido, impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício do horário. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna que constitui fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Então, quer dizer, a gente vai se melhorando, né? E a gente tem que procurar ir se melhorando, né? Para que tudo se dê melhor, né? Então, quer dizer, cabe a nós, né, decidir o quão bom queremos que fique, né? Ah, você precisa ter pressa? Não. Também procure não ficar parado. Mas a gente se melhora aos poucos, né? A gente vai, eu já falo, gradativamente a gente vai se melhorando. O planeta é assim. É melhor quando a gente consegue correr um pouco mais rápido, né? É melhor para quem? Para nós mesmos. A gente ainda não tem visão disso. Então, quanto menos rápido a gente corre, mais influências, né, de sofrimentos a gente tem, né? E quanto mais devagar, né, mais a gente fica. Mas a intenção é que a gente sempre se melhore. Vamos continuar o Evangelho. A ideia de que a gente está aqui na parte de ressurreição e reencarnação, falando, né, da parte que Jesus fala, né, de João Batista, de Elias, né, a passagem clara que ele fala, né, que lá, como são espíritos, eles já sabem, né, como funciona. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária, quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se não renascer da água do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que em muitas traduções a expressão do Espírito foi substituída pela do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. Então aqui nos fala, né, que não pode nascer de novo se não for da água e do Espírito, né? Fala claramente, né, que é necessário, pelo Espírito a gente ter outra veste carnal e assim nascemos novamente. Para compreender, e além dessa nascida que a gente vê, né, existe um nascer, sermos outros, né? O espírito ele também vai se purificando, né? Ele tem que ir se lapidando para
ter uma energia maior, né? Para conseguir usar toda a sua energia. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimento imperfeito sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes que nadem na água e pássaros que voam sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo, e o que o espírito é independente dele, né? Isso é muito claro, né, pra gente. Isso é bastante claro. Então ele tem que saber separar, né, isso daqui. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É o que eu falei ontem, né? O Espírito, ele é criatura, ele não é criador. Então, ele não sabe como ele foi feito. Por ser criatura e não criador, ele não tem a plena convicção do seu amanhã. Porque ele é criatura, ele não é criador. A gente sabe que a gente tem uma evolução, um progresso. O que vai acontecer com a gente daí em diante, né, até esse último progresso, a gente não sabe, né? É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, ou sabes de onde vem ou para onde vai. Significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se pelo contrário o Espírito e a alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade da existência. E falando no linguajar, né, para falar sobre a reencarnação, aí fala claramente, né, não tem como você falar que ele vai acabar no nada, não tem como você falar que essa é a primeira reencarnação do espírito, se não sabe de onde que ele veio, né? Então é mais ou menos assim. Muito claro, temos reencarnação, estamos aqui para o progresso, né? O espírito é espírito, entende-se que ele é espírito e deve interpretar-se como espírito, né? E apesar do momento que ele vê como ele é espírito, que está se vendo já fora do corpo, ele já tem que entender que a reencarnação, ela é muito clara, né? Vamos agradecer mais o momento de hoje. Obrigada, Senhor, pelo momento de hoje. Seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa, iluminar os nossos corações e os nossos pensamentos.